Bom, alunos, enquanto eu estava gravando a aula, o vídeo parou, foi interrompido, então voltemos aqui. Esse monge Martinho Lutero, ele acreditava que dentro da Igreja Católica, ela praticava alguns itens que eram considerados ilegítimos pela Igreja, como, por exemplo, adoração de imagens, o celibato, as missas em latim e a autoridade do Papa, entre outros. Como assim, alunos? As missas em latim. As missas nesse período do século XIV, XV, XVI eram celebradas somente em latim, ou seja, as pessoas iam para as igrejas, não conseguiam entender porque as pessoas não eram alfabetizadas, não eram instruídas no latim. Então os padres chegavam, celebravam as missas e as pessoas saíam de lá sem entender nada. Detalhe: professor, mas se as pessoas não eram alfabetizadas no latim, pelo menos a Bíblia elas podiam ler, certo? Errado. Essas Bíblias também eram escritas, eram redigidas no latim. Ou seja, o acesso que as pessoas tinham nessa religiosidade era apenas pela autoridade que os padres tinham e transmitiam para essas pessoas. E detalhe: aqueles indivíduos que conseguiam se alfabetizar no latim e que entravam nessas igrejas, que conseguiam ler algumas passagens das Bíblias, percebiam algumas divergências daquilo que os padres falavam para que eles fizessem, daquilo que estava escrito na Bíblia. Aí o que esses padres fizeram no contexto da Idade Média? Eles geralmente passavam veneno nessas páginas das Bíblias e deixavam essas Bíblias expostas na igreja. Quando a pessoa ia lá folhear as folhas da Bíblia para que dessa forma fizesse uma leitura, essa pessoa era intoxicada, vinha a óbito, e os padres ainda utilizavam esse exemplo triste desse indivíduo morto para dizer que era uma punição, uma vez que Deus não queria que eles tivessem esse atrevimento tamanho de irem para as igrejas e tentarem interpretar as escrituras sagradas. Então percebam, a Igreja Católica usava e abusava da boa vontade das pessoas nesse período da Idade Média. E prova disso que Martinho Lutero, um monge, se revoltou com essas práticas e decidiu então protestar. E os protestantes, eles têm uma visão diferenciada daquilo que a Igreja Católica dizia como sendo correto para que eles alcançassem a salvação. Para os protestantes, a salvação ela é conseguida por meio da graça e da vontade de Deus. Para que isso, cada pessoa pode se relacionar diretamente com o seu Criador, sem necessidade de intermediários, ou seja, não haveria necessidade de bispos e padres. E isso também foi uma afronta para a Igreja Católica, que acreditava que as pessoas deveriam passar por sacramentos, rituais de purificação, para que dessa forma suas almas fossem extirpadas de toda a mazela que o mundo material, que o mundo físico ocasionava a elas. Então isso diz respeito claramente a esse período dessa Idade Média. Ainda, alunos, os protestantes, eles defendem a crença de que a única autoridade a ser seguida é a palavra de Deus, presente na Bíblia Sagrada. Então, prova disso é que nós tivemos a tradução da Bíblia nos vários idiomas que compunham a Europa no período da Idade Média, para que dessa forma, nesse período do protestantismo, para que as pessoas tivessem acesso às escrituras sagradas, para que as pessoas conseguissem lê-las, para que as pessoas conseguissem interpretá-las, para que as pessoas fossem a Deus sem necessidade de intermediários, sem necessidade de padres, bispos, entre tantos outros. Então, isso, ao lerem a Bíblia, teriam então noção da maior harmonia com Deus. Então, esse foi o pensamento predominante nessa reforma protestante. E prova disso que a Bíblia foi traduzida e distribuída sem restrições, para que as pessoas tivessem em sua casa, para que as pessoas conseguissem lê-la, para que as pessoas conseguissem interpretá-la da melhor forma possível.
E o protestantismo, ele costuma ser subdividido em alguns ramos, como, por exemplo, o luteranismo. Dentro dessas práticas dos luteranos, eles acreditam que as pessoas alcançam o caminho da salvação mediante a fé e o seu comportamento voltado para boas ações. Então, o luteranismo, repetindo, as pessoas alcançam a salvação voltando o seu pensamento para Deus, para as boas ações, para as boas coisas. Depois nós temos o calvinismo. O calvinismo prega que a doutrina da predestinação, ou seja, cada indivíduo ao nascer já seria predestinado, já teria um caminho para que essa pessoa traçaria e que levaria a maior aproximação com Deus. E depois nós temos o anglicanismo. O anglicanismo foi criado no século XVI pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, e ele surgiu após a insatisfação do rei com algumas decisões tomadas da Igreja Católica. Dentro dessas decisões que contrariavam o rei, dizia a respeito ao divórcio, ou seja, ele queria divorciar, ele queria deixar a esposa dele e a Igreja Católica não permitiu. O que ele fez? Vou criar uma igreja para que dessa forma essa prática possa ser acolhida e para que eu consiga o meu objetivo, que é divorciar. E ele conseguiu, então ele criou o anglicanismo. Então, hoje nós temos essas três práticas protestantes ainda vigentes: o luteranismo, o calvinismo, bem como o anglicanismo. E atualmente costuma-se classificar as igrejas protestantes em pentecostais e neopentecostais. Neopentecostais diz respeito a uma nova versão, a uma nova visão do que seriam essas igrejas pentecostais. Misericórdia, não estou nem conseguindo pronunciar aqui o nome. Bom, isso é uma videoaula que eu trouxe para vocês alguns esclarecimentos relacionados a esse termo do protestantismo. Eu peço aos senhores que, caso queiram, pesquisem, vão atrás de mais informações, porque isso é um conteúdo assim, bem amplo, de fácil acesso, e eu tenho certeza que os senhores conseguirão entendê-lo da melhor forma possível. Dúvidas poderão ser retiradas no momento da aula, e a lembrá-los que os senhores terão até as 17h20 do dia de hoje para enviarem essa atividade para o meu WhatsApp privado, ok? Um forte abraço a cada um de vocês, se cuidem. Detalhe, a atividade de hoje, alunos, ela é muito tranquila de ser feita. Vejam só, de acordo com o seu entendimento e com base na leitura do texto, aponte os motivos que conduziram à reforma católica, que conduziram à reforma da Igreja Católica. Fácil, não é mesmo? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, recorram ao meu WhatsApp no horário da aula. Um forte abraço, se cuidem, alunos. Até mais.